Conhecer a história da educação profissional e tecnológica em Santos Dumont nos possibilita conhecer o percurso, os avanços e os retrocessos dessa modalidade, o que ela representou em tempos remotos e representa nos dias atuais. Inclusão, inovação, desenvolvimento. O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais é uma instituição pública, gratuita e acessível a todos que a procuram. O Instituto nasceu em 2008 e hoje atende mais de 14 mil alunos por meio de 10 campi. A história do Instituto Federal em Santos Dumont começou em 2010, mas é herdeira de uma tradição em educação profissional de 1940 que muito orgulha os sandumanenses. Nós acreditamos que a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica, mais especificamente a criação dos institutos federais, seja uma das políticas públicas na área da educação mais importante das últimas décadas no Brasil. A criação dessa rede e principalmente a expansão dela nos últimos anos, possibilitando a interiorização da educação a nível federal para atender a população que até então apenas sonhava com essa oportunidade, significa um avanço muito grande na garantia de direitos previstos constitucionalmente. Falar de legado da Escola Profissional de Santos Dumont é uma tarefa relativamente fácil, por todas as evidências que circundam a história da Escola Profissional Fernando Guimarães, mais tarde Centro de Formação Profissional de Santos Dumont, CEMEP, até a implantação do campus no Instituto Federal. Porque a história da escola profissional, fundada em 1941, se confunde em certa medida com a história da cidade, dada a relevância dos diferentes profissionais ali formados, das famílias sustentadas a partir da aprendizagem e da educação profissional ali proporcionada, dos marcos das participações cívicas dessa instituição em diferentes eventos, desde os desfiles cívicos, onde a sua fanfarra era aguardada ansiosamente pela sua beleza, pela ordem unida, pelo uniforme marcante, bem como sua participação nos Jogos Estudantis da Primavera e em diversos outros eventos da história de Santos Dumont. Fui admitido lá em 14 de 4 de 1947 como aprendiz aluno e estudei na escola há 4 anos. Depois dos 4 anos fui admitido na oficina como aprendiz aluno e trabalhei lá como ajudante. Depois de ajudante eu fui crescendo, procurando aprender mais, que eu gostava da profissão, e consegui chegar num ponto que eu cheguei até a ser supervisor de mecânica ajustador. Eu me lembro uma época lá, que nós estávamos no quarto aluno, que todo aluno, quando chega na última série, ele acha que ele é o dono da escola, né? Ele quer fazer as coisas, E nós fizemos para não fazer educação física, a quarta série todinha. Então não fizemos educação física. Quando o senhor fizer uma formação, o senhor Rico chegou, o senhor Carvalho, como é que está a turma? A quarta série não fez educação física. Manda embora, senhor Carvalho, manda embora. Aí mandou nós todo mundo embora. Falou, quando eu lembrar disso, eu mando chamar. Aí todo mundo foi. Eu, por exemplo, fui embora, mas todo dia eu saía para a escola e vinha e ficava na rua até na hora. Até na hora, porque eu não podia falar em casa, né? Em 1943, em homenagem ao engenheiro Fernando Guimarães, a instituição passou a se chamar Escola Profissional Fernando Guimarães. Para ingressar, era necessário ser aprovado no exame de admissão, ter 14 anos completos, ser filho, parente ou tutelado de ferroviário, apresentar o certificado de conclusão de curso primário ou equivalente e um atestado de vacinação antivariólica. Os profissionais eram preparados para atuar no setor ferroviário, que gerava empregos, renda e contribuía para a melhoria da condição de vida desses novos trabalhadores e também para o progresso do município.
A escola vivenciou um acontecimento especial, momento em que os alunos foram recebidos pelo presidente Getúlio Vargas. Outro registro interessante da década de 60 é o corpo docente da antiga escola profissional. Nós vamos representar a escola de Santos Dumont. Nós formamos um trem aqui e nós fomos os ex-alunos todinhos, a primeira, segunda, terceira e quarta série. Nós somos de três. Né? Na nossa saída, paramos em Juiz de Fora, eles deram um lanche para a gente. Do lanche para a gente, nós somos a Três Rios. De Três Rios, nós fomos direto a São José dos Campos. E lá, ficamos num hotel lá, a turma, o pessoal todinho, e na hora do desfile, foi por volta de 9h30, 10 horas assim, nós fizemos um desfile que foi o presidente Getúlio Vargas, que estava lá fazendo uma inauguração. Eram disponibilizadas 3 modalidades distintas de cursos: curso normal de formação profissional, curso de aperfeiçoamento para operários e um curso rápido. A duração dos cursos normais variava entre 3 e 4 anos. Durante o primeiro ano, todos os aprendizes cursavam as mesmas disciplinas e confeccionavam peças de todas as seções, incluindo ajustagem, tornearia, ferraria, envolvendo todas as profissões que a escola oferecia. Já no segundo ano de curso, os alunos começavam a se especializar na profissão escolhida. A partir de 1947, os cursos passaram a ter 4 anos de duração para que o ensino fosse ainda mais específico à necessidade da mão de obra da ferrovia. Para avaliação, eram adotados instrumentos tradicionais de caráter quantitativo e, para a conclusão final do curso, o desempenho prático. Era necessário criar determinadas peças ou que fosse solicitado pelo professor. Reconhecida pela sua qualidade técnica dentro e fora do estado, onde muitos dos seus egressos sequer faziam testes de ingresso em determinadas empresas importantes do nosso país, dada a reconhecida qualidade da formação profissional aqui proporcionada. Na década de 70, precisamente em 1973, a escola encerrou suas atividades, que foram retomadas em 1974, o Centro de Formação Profissional de Santos Dumont, mantido pela Rede Ferroviária, Sociedade Anônima e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Nessa configuração, a escola era mantida por meio de parcerias. Então é um legado que mescla as contribuições de professores ilustres que por lá passaram, como a figura de um Hermindo Rotatori, professor dessa instituição, autor do hino da cidade, a atuação dos seus formandos contribuindo com a economia local, os vínculos familiares dos sandumonenses com a ferrovia de uma forma geral e em especial com a escola, que recebia jovens e os entregava ao mundo do trabalho devidamente preparados do ponto de vista técnico e cidadão. Então, muitas foram as contribuições dessa instituição que marcou época, que foi precursora da educação profissional na cidade e, por que não dizer, no país, visto que o próprio Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, a maior rede de educação profissional da América Latina, só viria a ser criada em 1942 por um decreto federal, quando a escola em 1941 já existia no interior das Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont. Então, ela representa pioneirismo, ela representa paixão, ela representa famílias entrelaçadas em torno dessa história, com um carinho muito grande por tudo que ela representou, desde a formação ética cidadã, profissional, sustento familiar e símbolo de excelência. Em 23 de maio de 2004, foi inaugurado o Centro Municipal de Educação Profissional de Santos Dumont. O objetivo era oferecer de forma mais consistente cursos técnicos profissionalizantes, além de cursos básicos de qualificação, dando continuidade ao atendimento à comunidade e consolidando o compromisso do Executivo Municipal com a instituição. A transição do Centro Municipal de Educação Profissional para o Instituto Federal foi um marco na busca da manutenção da história da educação profissional na cidade, onde, posterior à privatização da Rede Ferroviária Federal, o município assume
a tradicional escola e a mantém, mesmo não sendo uma obrigação legal e prioritária do município. Ele a sustenta, impedindo que cessasse as suas atividades, cria o Centro Municipal de Educação Profissional, o qual nós tivemos a honra de participar ativamente no projeto de lei, na lei que o criou, na condição de secretário municipal de educação, na condição de diretor, em primeira instância, da instituição, e depois contribuindo com a sua continuidade como secretário municipal de educação, e participando das discussões iniciais dessa transição que viabilizou a vinda do campus do Instituto Federal para a nossa cidade e a manutenção da história ferroviária e da educação profissional. Então é uma satisfação muito grande e um reconhecimento a todos aqueles que contribuíram com essa história, desde os seus precursores, quando da fundação em 1941, aqueles que lutaram após uma etapa de fechamento da Escola Profissional Fernando Guimarães e a sua reabertura como centro de formação profissional, da parte da história mais efetiva que participamos como professor, no momento de manter as portas abertas, mantidas pelo município, até que o campus do Instituto Federal chegasse. E hoje, a satisfação de ver aquele espaço, agora de forma mais ampliada, na medida em que a escola abarca também as antigas oficinas do quarto depósito, ela implementa cursos superiores e, além da formação técnica e de cursos de extensão, ela ascende a condição da possibilidade de ofertar aos munícipes a educação em nível superior. Então essa chama que se mantém, uma história e um legado de tantas mãos, de tantos corações que ali participaram e que é digno do nosso reconhecimento, da nossa veneração por tudo que isso simboliza. E daí nasce o campus do Instituto Federal do Sudeste de Minas, em Santos Dumont, absorvendo todo um legado e toda uma história que remonta a maio de 1941. Origem dos institutos federais, que é a dedicação à formação de jovens, adultos e idosos, homens e mulheres de todos os gêneros, raças, credos e origem socioeconômica para o mundo do trabalho, sempre com ética, com comprometimento. É um compromisso com a formação integral do ser humano, uma formação omnilateral, como é de fato o que preconiza a Rede Federal. E nesse sentido, nós tentamos olhar para o passado, para este legado que é a história da educação profissional em Santos Dumont, iniciada com a antiga Escola Profissional Fernando Guimarães, continuada pelo Centro Municipal de Educação Profissional de Santos Dumont, e agora, com os cuidados do IF Sudeste MG, preservar esta memória e conciliar estes valores tradicionais e tão importantes para a nossa população com as novas nuances da educação brasileira, com os princípios expressos na nossa Constituição, na LDB, na Lei de Criação dos Institutos Federais e no próprio Plano de Desenvolvimento Institucional do IF Sudeste MG, através da sua missão e da sua visão. O Instituto Federal de Santos Dumont se tornou realidade devido ao Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, ação do Ministério de Educação e Cultura por meio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. O objetivo é ampliar a presença destas instituições em todo o território nacional. Para ingressar nos cursos regulares na instituição, é necessário passar por um processo seletivo. Atualmente, são oferecidos cursos de graduação em Engenharia Ferroviária e Metroviária e licenciatura em Matemática. O Campus Santos Dumont hoje é uma escola de formação profissional, uma instituição de ensino, pesquisa e extensão com a missão de contribuir para a formação da sociedade, desde a oferta de cursos de formação inicial até a pós-graduação, de forma verticalizada, tendo o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia como pilares da formação integral.
Eu falo que entrar no IFET foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque aqui você aprende a literalmente viver, você aprende a, quando você for para uma faculdade, aqui é teoricamente uma faculdade também, e aqui eu aprendi, tipo, quando eu era mais nova, eu jogava xadrez, e aqui tem o clube de xadrez, que o professor Sandro é o coordenador. E aí aqui eu voltei a jogar xadrez, que virou a minha paixão, meu hobby. E com isso o IFET me levou para vários estados, com a ajuda do IFET, com a ajuda da prefeitura e com o caminho que o IFET fez, que é o curso de xadrez. Além de que eu não era tão boa em matemática e eu entrei no curso eletrotécnica, estou no 3º ano, e virou uma coisa relativamente fácil para mim, então ajudou bastante. Sonhei em passar aqui desde quando eu estava no 8º ano. Eu vi muitos amigos meus que também estavam aqui dentro. Hoje em dia uns já estão até com profissão. E eu interessei muito na área da eletrotécnica, porque eu sempre gostei de exatas e da eletrônica em si. E aí gostei muito, o ambiente muito bom. Os professores também recebem a gente muito bem, os pais também. E assim, achei uma experiência fora do normal. Essa escola que proporcionou muita coisa que eu ainda nunca tinha visto. O curso é pesado, só que ele ensina bem, sabe? Os professores estão sempre ali à disposição e também eles combinam o horário com os alunos para tirar as dúvidas, né? Então é muito acessível. Se você às vezes ali não entendeu alguma parte, porque a matéria é complicada, cansa e tudo, você pode ir até mesmo entrar em contato no WhatsApp ou no e-mail do professor e ele te ajuda. A gente também tem aqui o Léo, né, que está sempre tirando dúvida de física, matemática, química, e é muito bom isso. Se a eletrotécnica me encantar mesmo e eu conseguir um estágio, trabalhar nela seria muito bom, mas também mexer com alguma coisa assim vinculada à tecnologia, fazer TI também como faculdade, seria algo que eu penso no futuro e com certeza assim, tá nos meus planos, mexer com alguma matéria ali de exatas. Eu já estou no 3º ano do ensino médio, né? Eu estou quase formando aqui no curso de integrado e é uma experiência maravilhosa. Assim, é uma coisa que muitas matérias que eu vi, são coisas que eu nunca imaginava de ver na minha vida e assim, são coisas muito interessantes, novas, tem muita coisa legal, tem muita coisa até mesmo que normalmente não se aprende no ensino médio. Você tem matérias de matemática, algumas matérias de línguas, é muito incomum, por exemplo, ter Libras, todos os 3º anos aqui tem, é um projeto que eu acho super legal. Aqui na escola você tem uma participação política muito grande, eu sou representante titular do Conselho de Campus, então posso falar isso presencialmente, que é particularmente, né, que é uma experiência super incrível, essa proximidade que a escola tenta deixar. E a gente tem feito, nós alunos temos feito o máximo para deixar cada vez mais forte esse vínculo entre os servidores e os alunos. O que é mais diferente são as aulas práticas. Quando a gente veio para entrar no instituto, a gente já sabia que teríamos aulas práticas, mas foi bem diferente do que eu imaginava. A gente tem 4 laboratórios de elétrica, que são diversos, tanto de informática, né, para mexer com programas de computadores, de desenho ou programação, quanto para ligações mesmo, de entender uma ligação elétrica ou fazer uma ligação elétrica, trabalhos super diversos. A importância para a população local e também microrregional é nítida e confirmada pela adesão destes cidadãos e cidadãs aos cursos técnicos de nível médio, sejam eles na modalidade integrado ou concomitantes subsequentes ao ensino médio, e depois com a conquista do ensino superior, tanto os cursos de graduação quanto de pós-graduação, sendo os primeiros públicos e gratuitos do nosso município. Quando eu ingressei no IF, minhas expectativas eram bem altas e cheias de curiosidade sobre o que essa jornada poderia trazer. Os 2 primeiros anos foram difíceis por causa da pandemia, porque todas as aulas foram realizadas totalmente à distância, que trouxe consigo mesmo a necessidade de adaptação, disciplina e autodisciplina. Mas durante esse período eu aprendi a gerenciar meu tempo de forma mais eficiente, aprimorando minhas habilidades de organização e autodirecionamento. Embora tenha sentido falta da interação presencial, a experiência também destacou a importância da autonomia do aprendizado, preparando para desafios futuros, a faculdade, que a maior parte você precisa fazer por si mesmo. Os últimos anos, que foram o 3º ano e o último,
foram marcados pela transição das aulas remotas para as aulas presenciais, proporcionando um ambiente mais imersivo e colaborativo, por causa que teve novamente a interação com professores e colegas, que melhorou muito a minha experiência acadêmica. E também destacou toda a importância daquele aprendizado que eu tive de autonomia. E ao longo desses anos eu fui inspirado por professores dedicados e que sabiam dar aula, que compartilharam seus conhecimentos e incentivaram todas as minhas paixões pelas aprendizagens de todas as matérias. E também tive a oportunidade de participar em projetos de pesquisa e eventos acadêmicos, que também foram muito fundamentais para meu desenvolvimento. Nós temos absoluta certeza que o Campus Santos Dumont, o IF Sudeste MG, irá continuar contribuindo enormemente para a população de Santos Dumont e cidades circunvizinhas ao trazer educação pública, gratuita, de qualidade para todos e todas, do nível básico ao nível superior, com a preocupação de conquistarmos sempre mais oportunidades para todos e todas, vencermos as dificuldades e vulnerabilidades e combatermos as desigualdades que marcam o nosso país. Toda história começa com uma memória, que uma vez contada é eternizada. Somos feitos de memórias e com elas redimensionamos a vida. Somos feitos das marcas que deixamos no mundo e também das que guardamos no coração. As lembranças não constituem apenas um reviver, mas sim uma forma de repensar e valorizar o passado a partir do presente.